do Iguaçu, com você nas eleições 2022. Estamos aqui no Fórum Eleitoral da 160ª Zona Eleitoral, que abrange os municípios de Pinhão e Reserva do Iguaçu. E estamos aqui para conversar com o juiz eleitoral Gabriel Leão de Oliveira sobre alguns detalhes, algumas coisas importantes que é bom a gente destacar, o eleitor ficar atento para o dia da eleição, porque estamos aí há 4 dias das eleições, dia 2 de outubro, eleições gerais no Brasil, onde nós, cidadãos brasileiros, vamos aí eleger deputados estaduais, federal, senador, governador e presidente. Quer dizer, é um processo longo e que interfere diretamente nas nossas vidas. Então, nós precisamos fazer e fazer bem feito. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Tudo bom? Satisfação, Ribeiro. Igualmente. Então, aí, começando aí, já dando boa tarde para os nossos internautas. Boa tarde a todos. E a primeira questão, e são perguntas que a gente recebeu na redação, doutor. Uma delas é: quem não fez biometria vai poder votar? Sim, essa é uma questão bem pertinente, porque nós vivemos uma pandemia, né? E a última eleição não se exigiu até a biometria para ativação da urna eletrônica. E de lá para cá foi suspenso o cadastro eleitoral com biometria, por uma questão bem óbvia, que era aglomeração, recolhimentos digitais. Então hoje nós temos uma votação híbrida, né? Tem pessoas que têm digitais cadastradas pela Justiça Eleitoral, que é a sua grande maioria, e algumas não. Então, essas pessoas que não têm esse cadastro biométrico podem votar, que terão o seu direito constitucional tutelado pela Justiça Eleitoral. Certo. E aí, esse ano, doutor Gabriel, tem assim uma polêmica no ar, que o pessoal está falando do uso do celular, né? Então, assim, o que a gente percebe que, até porque o pessoal tem discutido assim, mas eu vou levar o e-título, daí não posso levar o celular, como é que eu faço? Então, a restrição é na cabine de votação, não é isso? Isso, até a gente estava conversando aqui antes, né? O e-título é uma conquista da Justiça Eleitoral, é uma central de atendimento ao eleitor, né? E claro que nós incentivamos o uso do e-título e a pessoa pode levar com o e-título, saber onde está votando, o local de votação, só que ele não pode adentrar a cabine com o celular, porque a gente visa ali, né, o sigilo dos votos. E também, se você filmar o voto, publicar aquilo ali, é um crime eleitoral. Então, com o intuito de coibir, de criar assim, factóides ou qualquer coisa desse sentido, a Justiça Eleitoral vai disponibilizar uma mesa para a pessoa colocar ao lado ali o seu celular e ter acesso à cabine. Quem for deliberadamente lá filmar ali o seu voto, com certeza está cometendo um crime eleitoral. Então, está disponível uma mesa para o lado para a guarda dos celulares. E é um crime que nós fizemos uma pesquisa, pessoal, dá 2 anos de detenção. Verdade. Haverá lei seca no Paraná? Pois é, a lei seca, curiosamente, antigamente tinha uma cultura, né, de que era o juiz eleitoral do local que decretava se haveria ou não comercialização de bebidas durante o dia de votação ou algumas horas antes, no dia anterior, ali, proibindo. E hoje em dia, isso é um ato do secretário de Segurança Pública, né, juntamente com o TRE. Chegaram à conclusão que o nosso estado terá a proibição de venda só durante o período das 8 às 18, no domingo mesmo, no dia da eleição. Então, no sábado, a lei seca não existe. Então, é só no domingo. Exato. Vamos aproveitar esse momentinho, você que está aí no nosso canal do YouTube, aproveite esse momento, se inscreva no canal, acione o sininho para você ficar sabendo sempre o que entra de novo de reportagem do Fatos de Iguaçu. Doutor Gabriel, eu não posso entrar com o meu celular, mas eu posso levar anotado num papelzinho, são 5 números, é bastante nessa eleição. Até a última eleição geral, né, já é a minha 3ª eleição na comarca de Pinhão. Até estava lembrando a senhora aqui que estou completando quase 7 anos, né, já estou quase um idoso aqui em Pinhão, mas é uma comarca que eu tenho muito carinho e é uma comarca que a gente transformou ela aos poucos, né? E na última eleição geral teve uma certa fila ali, porque eram vários cargos, né? Daquela época eram 2 senadores, falando da geral. Essa agora é um senador, mas mesmo assim são 5 cargos eletivos. E a fila pode até existir. E você tem que ajudar a Justiça Eleitoral e até você mesmo a exercer o seu direito
constitucional ao voto para não ter dúvida ali na hora de votar. Então faça a sua colinha, leve, vá com papelzinho e alertando, né? A cola feita no celular não vai te ajudar muito. Por quê? Porque você não pode adentrar a cabine com o celular. Nós iremos disponibilizar em todos os locais de votação para você anotar os números. Só que é bom você já adiantar, né, e anotar em casa e levar. Então fica claro que a colinha no celular não vai te servir para muita coisa. Exato. Então, às vezes nós temos aquele eleitor que já faz hora que escolheu o seu candidato, é fã do seu candidato, e no dia de votar ele pode ir com algum boné, uma camiseta que identifique esse candidato? O eleitor sim, o eleitor pode de forma discreta, né, de forma individual. Não pode ter uma aglomeração de pessoas com o intuito de fazer uma boca de urna, né? Então, se você tem assim o seu candidato favorito, pode colocar um botão, um adesivo, ou questão desse jeito, ou questão desse tipo. Mas tenha certeza que você não pode aglomerar com outros e fazer uma propaganda eleitoral, que ela é vedada, né? No dia da eleição. Então, mantenha a descrição, vai lá, vote, exerça seu direito constitucional e depois se locomove para sua casa, porque a gente evita muito aquela aglomeração de pessoas ali nas portas dos colégios, dos locais de votação, que dificulta as outras pessoas adentrarem para votar. Então você pode ir, pode se identificar com o seu voto, mas é melhor votar e se deslocar para a sua residência, né? Exato. Inclusive ajuda o fluxo, né? A gente tem que pensar de forma democrática, né? De forma ampla. O nosso individualismo às vezes não satisfaz a vontade do geral, né? Então você tem que pensar que uma eleição eu costumo fazer das devidas proporções, é uma grande festa a ser organizada pela Justiça Eleitoral. Quando você vai organizar um evento muito grande, são várias pessoas em diversas áreas que são responsáveis por muitas coisas. É a mesma coisa na Justiça Eleitoral, é uma festa realmente democrática, né? E é considerada uma das maiores eleições do mundo. Eleição muito boa, muito bonita, muito organizada. É uma coisa que quem participa, vocês participam próximos aqui, né? E até a população deveria participar mais. Nós temos cerimônias de carga e lacração, a cerimônia de geração das mídias. Essas cerimônias são todas públicas e o pessoal não comparece, deveria comparecer para ver ali, porque tudo que você tem conhecimento, você pode criticar ou elogiar. Então o pessoal não vem, né? Depois querem falar uma coisa que não tem conhecimento da própria Justiça Eleitoral, que tem as portas abertas a qualquer momento para qualquer cidadão. Também. Acontece comigo, quando eu já tive a minha mãe que tinha dificuldade para chegar dentro da cabine, para se equilibrar lá e votar. Nós temos pessoas com dificuldade de locomoção. Essas pessoas podem trazer junto com elas uma pessoa de confiança até a cabine para ajudá-las? Pode votar. Claro que é analisado individualmente. Não é só porque a pessoa tem uma idade avançada que ela precisa de uma pessoa para ajudar ela na votação. Caso a caso, os deficientes físicos que têm uma locomoção um pouco reduzida, os idosos com locomoção reduzida também, eles podem ter uma pessoa auxiliando ali no exercício do voto. Tranquilo. Lembrando a você que o Fatos do Iguaçu está acompanhando as eleições 2022 passo a passo, desde que a campanha foi lançada, desde as decisões e as resoluções do ano passado. O Fatos do Iguaçu está acompanhando e se preparou com uma equipe grande para fazer aí a cobertura do dia 2 de outubro. Inclusive, você vai poder acessar as notícias em tempo real, seja pelo site do Fatos do Iguaçu, seja pelo canal do Facebook, pelo canal do YouTube, seja pela página do Facebook ou pela web Rádio Fatos. Você vai estar recebendo notícias nacionais, estaduais, locais e da região em tempo real, inclusive para a votação. Nós estaremos conectados junto ao TRE para dar para você informação em tempo real da apuração. Doutor, a resolução que inclusive fez as modificações em relação ao celular, ela também traz uma fala proibindo o porte de arma nas sessões de votação, né? Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Foi proibido esse porte de arma, só que as pessoas que estão em serviço, quem são elas? Os agentes de segurança pública, então eles podem ficar com a arma ali, né? No momento do exercício do trabalho. Agora, a pessoa que tem um porte de arma ou qualquer coisa do gênero não pode se deslocar até um local de votação com a arma dela. Agora, são só pessoas que estão
efetivamente trabalhando com a segurança pública da eleição. Né? Então, quem tem arma não pode se deslocar para votar com uma arma ostensiva para todo mundo ali. Só os agentes de polícia, polícia civil, polícia militar, nós teremos talvez também a Polícia Federal passando pelas localidades. Essas sim, com certeza, elas estarão armadas porque é função inerente à própria atividade policial. Né? Sim. Doutor, o eleitor pode receber carona para ir votar? Como é que funciona? Pois é, a carona do seu vizinho pode, né? Agora a carona de um candidato, isso é vedado, tem crime eleitoral nesse sentido, só que nós também temos as rotas que são ofertadas pela administração pública, previamente autorizadas pelo juízo, que tem toda a rota delas. Essas sim, elas são permitidas, que elas pegam os eleitores dos centros mais afastados e trazem para a cidade, para o local de votação delas. Essas rotas que são autorizadas e identificadas pela Justiça Eleitoral, essas são válidas. E também aquela carona do seu vizinho, do seu primo, do seu tio, do seu amigo, essa é permitida. Não pode fazer o transporte clandestino de eleitores com o intuito de eles votarem no candidato. Né? Isso aí realmente não é vedado pela legislação eleitoral. Se o eleitor vivenciar ou ver um ato irregular, ele vai para onde para fazer essa denúncia? Com certeza. Nós temos, as autoridades estão todas presentes. Ele pode se dirigir à delegacia de polícia, pode entrar em contato com o próprio cartório eleitoral, com o Ministério Público Eleitoral. Então, qualquer confusão ou crime eleitoral ou boca de urna, qualquer dessas condutas que fogem da habitualidade pode ser denunciado nos canais que eu elenquei. A partir do momento, né, que a campanha é encerrada, a partir de quinta-feira cada dia tem um momento, mas a partir do dia 1º, inclusive, encerra-se a panfletagem, o que o cabo eleitoral e o candidato podem no dia 2, que é o dia de votação? O cabo eleitoral ele não pode pedir voto no dia da eleição, e juntamente também o candidato. A propaganda eleitoral, aquele momento de você pedir voto, você já foi, o período concedido não existe mais. E se houver qualquer propaganda irregular por parte até de candidatos ou dos cabos eleitorais, é crime eleitoral. Então a propaganda se finda como a senhora elencou. No dia da votação ele pode ir, pode levar o seu adesivo, o seu voto, igual qualquer outra pessoa, mas não pode fazer ao pedir voto. Né? Fazer propaganda eleitoral ou pedir voto. Gabriel, nós aí vivenciamos o ano passado alguns questionamentos sobre a urna eletrônica, né? Nós temos um reconhecimento já internacional da urna eletrônica, mas algumas pessoas, inclusive algumas autoridades, questionaram a segurança da urna eletrônica. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho, inclusive, que o senhor tem essa esperança, né? De 3 eleições. Isso até me chateia, sabe? Porque é uma questão, a urna eleitoral, ela tem todas as suas chaves de segurança, e ela não tem qualquer acesso à internet. Primeiro a gente imprime elezeresma, depois a gente vem com o boletim de urna, o próprio Tribunal de Contas vai fazer esse choque entre o boletim de urna que é impresso e os votos que são transmitidos. Então os apontamentos levantados não tem sentido. A nossa justiça eleitoral realmente funciona. É um órgão, é uma instituição, né, um poder judiciário que esse aspecto no Brasil é elogiável. Eu vivencio já a minha 3ª eleição, conduzindo, né, os pleitos, e eu tenho um orgulho de falar que realmente as nossas decisões políticas são tomadas efetivamente na urna. O resto é conversa, não existe. Aqui nós trabalhamos com a eficiência, com a organização, com a publicidade, qual eu comentei com a senhora, as nossas lacrações, as nossas gerações de mídia. Nós temos auditoria que inclusive vai ser transmitida pelo YouTube e pelos canais da Justiça Eleitoral, tanto do TSE quanto do TRE, demonstram assim uma plenitude da eleição. Eu vejo com maus olhos as pessoas que denigrem a imagem sem qualquer conhecimento técnico, veem fake news, veem algumas pessoas falando, deturpando os fatos, mas o que eu posso passar para a população, até porque eu tenho uma característica bem peculiar, que seria a espontaneidade, né? É que nós temos uma justiça eleitoral plena e eficaz e que eu tenho um orgulho de fazer parte da justiça eleitoral como juiz eleitoral e que fiquem tranquilos que o seu voto será decisivo e as eleições são decididas na urna. Não existe qualquer forma de burlar o seu voto. Fiquem calmos
realmente a justiça eleitoral é bastante eficiente no Brasil. Inclusive nós que acompanhamos aí há 25 anos, a gente sabe que quando veio a urna eletrônica, a guinada foi fantástica. É, né? é muito mais plausível você ter uma urna eletrônica do que uma votação manual. O ser humano ele é factível a erros, contagem de votos errados, contagem em duplicidade. Então, nós não queremos voltar para um ginásio, um estádio lotado de gente fazendo contagem de votos, que a cada voto que conta pode dar um número equivocado, por causa essas nuances do próprio ser humano, né? Exatamente. Então, Gabriel, para nós já ir até partindo um pouco aí para o encerramento, tradicionalmente a gente que acompanha vocês, tanto o senhor como o Ministério Público, o Promotor de Justiça, durante o dia caminham pelas sessões, né? Vão tanto na sede como no interior, nos 2 municípios. Esse movimento acontecerá também nessa eleição. Sim, nós estamos aqui desde manhã. Eu chego bem cedinho. O dia da eleição é um dia bem agitado para o juiz eleitoral. Eu acabo realmente... A senhora estava aqui na última eleição, nós estamos aqui o quê? Meia-noite? Meia-noite. Né? Pois é um dia muito exaustivo, mas eu procuro fiscalizar qualquer local de votação. Nós estaremos disponíveis para a população, e com o intuito de fiscalizar, coordenar, orientar. E tanto o Poder Judiciário quanto o Ministério Público tem essa função primordial no dia da eleição. E eu até acompanhei várias vezes a senhora fazendo live, né, nos locais de votação, e eu estava chegando, saindo, né? E pode ter certeza que eu estarei em todos os locais, passarei pelo menos, tentarei, né, passar no maior número de locais de votação, eu junto com o Ministério Público. Nós vamos normalmente no carro da viatura ali, com a polícia militar, e vamos acompanhando o movimento da cidade. E normalmente a eleição em Pinhão, ela preza por muita tranquilidade. É uma eleição que a passada não teve nenhum fato extraordinário, foi uma eleição pacífica, e era uma eleição municipal, né? Tanto em Reserva do Iguaçu quanto em Pinhão. E as eleições municipais, ela mexe mais com o calor do ser humano, ela é mais próxima, né? Você conhece o seu candidato a vereador, o candidato a vereador é o seu vizinho, né? Exato. O candidato a prefeito é uma pessoa, talvez, assim, uma histórica da cidade, que todo mundo conhece, né? Que mora na cidade há 100 anos, a tradição da família tem 100 anos, né? Então todo mundo se conhece. Sim. É mais calorosa, né? Essa eleição, a eleição geral, ela é mais uma eleição que nós não temos tanto contato com os candidatos. E mesmo assim, na eleição municipal, foi extremamente tranquilo. Bom, lembrando a você que está aí nos acompanhando, para você se inscrever nos nossos canais, e também te contando que todo esse trabalho que o Fatos do Iguaçu fez para estar acompanhando as eleições 2022 tem o apoio do Luciano Padilha Contador, da Jatonet Telecom, do vereador Israel de Oliveira Santos, presidente da Câmara Municipal, e de Resolve Refrigeração e Climatização. Doutor Gabriel, nós deixamos agora o senhor livre para complementar mais alguma coisa que a gente possa ter esquecido, deixar sua mensagem para o nosso eleitor e seu boa tarde para o nosso eleitor. Eu primeiro quero passar uma mensagem de tranquilidade, né? Que as nossas urnas eletrônicas têm uma confiança muito ampla no sistema eleitoral. E que vocês estão aptos a votarem, exerçam o seu voto, vão votar, porque a questão do voto e da política ela é inerente à própria sociedade, né? Então, se você não votar ou não exercer o seu direito, você não pode cobrar futuramente dos seus políticos, né? Muita gente reclama do político, mas sequer foi votar. Então, mostra uma desídia da parte, né? Então, vá votar, vá com tranquilidade, nós estaremos circulando pela cidade, nós temos a Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Federal, os nossos agentes, que são os fiscais também, para tentar manter uma tranquilidade, uma serenidade e proporcionar paz, né, para a pessoa se deslocar ao local de votação e exercer o seu direito constitucional de voto. Só mais uma vez alertando que o seu direito constitucional de voto não é um direito absoluto, você tem algumas regras a serem seguidas, e uma delas é a questão do celular. Você não pode votar com o celular na cabine eletrônica. Então não vote, não queira estragar o seu dia cometendo um crime eleitoral, porque nós estaremos fiscalizando qualquer crime eleitoral que seja cometido, e esse é um deles. No mais, eu agradeço a senhora, estou à disposição e que nós tenhamos uma boa eleição para todos. Se Deus quiser. Fatos do Iguaçu, as eleições 2022. Obrigado.